Se fazer um pitch de vendas em português já deixa os cabelos em pé, imagina fazer um pitch de vendas em inglês. Pois é, gente, sabemos a importância do inglês como segunda língua, principalmente nos negócios. A gente às vezes pode até ser fluente, mas meu amigo, na hora que a gente vai fazer uma apresentação comercial, o buraco é muito mais embaixo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo aqui de hoje. Então, se você ficar comigo até o final, você vai ver o perrengue que eu passei e como que eu dei a volta por cima e quais foram as estratégias que eu usei para estruturar o meu pitch de vendas e para não passar mais nenhum aperto com isso daqui em diante. Eu sou a Thaís Albuquerque, eu sou engenheira agrônoma, sou empresária, sócia de 2 startups, mentora de negócios e esse é mais um vídeo aqui pro canal, onde eu quero deixar claro para vocês, desenhado, a importância da gente investir no inglês para alavancar as nossas relações dentro dos negócios, para alavancar nosso negócio, para alavancar a gente como profissional e para a gente se estabelecer de forma muito concreta no mercado e estar preparado para qualquer oportunidade que surgir. Mas antes eu já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para você poder ficar por dentro de tudo que está por vir. Quero começar primeiro contextualizando um pouco a minha história com o estudo de outras línguas aqui para vocês. Eu vim de uma família normal, digamos, né? A gente tinha condições normais. Eu estudava em colégio particular, estudei em colégio particular durante boa parte da minha vida. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Depois eu tive que buscar outros meios de estudar porque meu pai falou: ou vai ou racha, não vou pagar mais estudo para você nem pro seu irmão, vocês se virem. Meu pai que me criou também, para quem tem interesse em saber. Olha lá meus vídeos antigos que eu conto bastante essa história pra vocês. Mas a questão aqui é que era um colégio particular, mas era um colégio normal também. Se eu estudei línguas nesse colégio, eu vou te falar que eu não lembro. Não fez muita diferença na minha vida. Mas chegou um certo momento que, obviamente, meu pai, que sempre foi muito rigoroso nos estudos com a gente, começou a ver que isso realmente era importante, que já estava passando da hora da gente começar a ser introduzido a uma nova língua, pelo menos o inglês, né, que em geral outras línguas também. E foi quando também ele começou a ter uma condição de vida um pouco melhor e começou a investir em escolas de inglês, aulas particulares. Ele mesmo começou a estudar o inglês porque ele queria mudar de profissão e na profissão dele precisava saber inglês fluente. Foi aí então que ele e meu irmão, a gente começou a estudar. Mas assim, né, primeiro, cada um tem um método de estudo que te favorece mais. Cada um tem um meio de aprendizagem onde consegue usufruir melhor do conhecimento. Para mim, não vai ser ficando em sala de aula e tentando aprender as metodologias e cumprindo fases, etapas, pulando de ano ali, por exemplo, em inglês. Pelo que eu sei, quem faz, né, inglês, sei lá, escolas de inglês fica aí anos para ir do básico até o avançado, ou mais do que o avançado, sei lá como é que fala, para daí sim se formar e falar que é formada, né? Porque eu não sei se dá para falar que é fluente, se dá para colocar ali no currículo, apesar de que no currículo todo mundo coloca, no LinkedIn tá todo mundo com alemão básico, né? Mas enfim, para mim, como que funciona? Eu prefiro praticar. A hora que eu vi, falei, caramba, né, precisamos estudar mais inglês, só ficar aqui nessas aulinhas particulares, mesmo que seja eu com uma outra pessoa que seja mais nativa e que só converse tudo em inglês, não vai funcionar. O meu primeiro recurso que a gente explorou desde sempre foi assistir séries em inglês com legendas em inglês. Eu cheguei depois até, né, a ir morar fora, fiz algumas viagens, fiquei 7 meses em uma universidade no Kansas e depois fiquei 1 mês também estudando inglês na Inglaterra, basicamente praticando, mas eu vou falar pra vocês, eu posso afirmar, vou botar lá no meu currículo que eu aprendi inglês na escola Friends, assistindo a série Friends. Eu acho que muitas pessoas, né, fizeram dessa mesma forma também. Assistindo Friends em inglês, com legenda em inglês, eu acredito que foi onde eu mais treinei. Assistia todo dia, um pouquinho por dia, e aí assim a gente vai fixando, né? Mas se você aí já assistiu Friends, e dessa forma como eu fiz, você sabe, é um inglês bem básico, então é um inglês bem fácil. Então, por mais que eu tivesse pegado o básico que eu preciso para me virar, seja na rua, seja viajando, ou seja mesmo, né, fazendo um networking aí comercial, conhecendo alguém na área profissional, né, que fale o inglês e que a gente precisa se comunicar nessa língua, para isso funcionava muito bem. Agora, para você estabelecer uma relação comercial em inglês, para você poder fazer uma apresentação em inglês com um objetivo claro, que é de conversão, seja em uma parceria, seja em uma venda, seja em estabelecer seu negócio em outro país, em outra língua, aí, meu amigo,
aí o negócio é bem mais embaixo, porque você precisa ser muito objetivo, às vezes você não vai ter tempo para explorar nem em português, quem dirá em inglês. Então a gente precisa buscar as melhores estratégias para fazer isso acontecer. Né? Mais uma vez, eu tô saindo aqui do meu roteiro, eu quero contar aqui uma história para vocês. Na verdade, são 3 grandes acontecimentos que eu passei que me fizeram ter essa reviravolta e falar, caramba, eu não posso mais perder nenhuma oportunidade por não estar preparada para ter um inglês de negócio na ponta da língua, para saber vender o meu negócio em outra língua. Não posso mais passar por isso. E a primeira dessas situações foi quando eu participei de um evento, o World AgriTech Summit. Foi uma modalidade que foi somente online. Era um evento que atraiu muitas pessoas de fora, muitos investidores de fora, muitos painelistas de fora. Então foi um evento basicamente em inglês. Durante as apresentações, durante os painéis, tinha tradução simultânea. Mas no momento que acabava, a gente era redirecionado para salas onde a gente podia fazer mesas redondas com os participantes. Essas mesas redondas basicamente aconteciam em inglês. Eu entrei numa mesa onde tinha algumas pessoas que eu já conhecia, e inclusive um investidor que eu já queria fazer uma aproximação com ele faz tempo. Era um conhecido já, ele me conhecia, ele sabia que eu existia, mas eu nunca tinha tido oportunidade de falar sobre o meu negócio para ele. E dá até vergonha de falar, mas a gente começou a conversar, né? Na verdade, eles começaram mais a falar, porque daí eu já comecei a ficar nervosa, porque se a gente fica nervoso falando a nossa língua nativa, quando a gente tá com pessoas que são, né, maiores do que a gente considera maior, do que a gente, mais autoridade, imagina quando a gente precisa falar em outra língua. E aí, esse investidor, ele falou um ponto de vista dele, e aí ele virou pra mim e falou, Thaís, qual que é a sua opinião? Já aproveita e fala um pouco sobre a sua startup. E aí eu gelei. E aí o que eu posso falar é que ainda bem que era online, porque eu fingi que a conexão caiu. Ai, gente, tem até vergonha de falar isso. Se ele assistir, provavelmente ele vai saber que foi ele, mas tudo bem. Fingi que a conexão caiu e segui a vida. Fiquei chateada, mas eu acho que não foi o suficiente pra me dar aquele chacoalhão, né? Porque daí depois a vida continuou, eu não tive outras situações parecidas e acabei deixando isso em stand-by. E aí veio a segunda situação, que foi um pouco mais recente, e que aí eu fiquei bolada. Porque eu tive a oportunidade de apresentar o nosso negócio para investidor argentino. Outra vergonha aqui para contar para vocês, não falo espanhol. Também tá na lista aqui de afazeres, né? É um dos próximos passos que eu vou investir. Mas enfim, o que aconteceu, né? Entrei lá com o irmão na chamada de vídeo e ele falou, olha, eu não falo português. E aí eu falei, eu não falo espanhol, então vamos conduzir essa reunião em inglês. Ele é investidor de um fundo bem importante do agronegócio. Eu comecei a fazer o pitch em inglês, mas eu não tinha preparado. Eu não tinha ensaiado. Me virar nos 30 ali com o meu pitch em português, moleza, né? Eu vivo o negócio, eu sei, né, o que precisar, já fiz isso inúmeras vezes, né? São 5 anos já empreendendo nisso, já passei por processo de aceleração, de 2 processos, já, nossa, visitei e revisitei o pitch inúmeras vezes, então qualquer estrutura de pitch que você quiser que eu faça em português, eu faço. Agora, eu não treinei em inglês. O problema é que, além de não ter treinado em inglês, eu não tinha estudado sobre a outra pessoa, sobre como que são essas relações comerciais para a Argentina, por exemplo, né? Vamos falar aqui dos Estados Unidos, investidores americanos. O americano por si só ele já é mais objetivo. A estrutura de apresentação de pitches em inglês, quando a gente está falando dos Estados Unidos, ela é um pouco diferente daqui do Brasil. Por exemplo, né? Por que eu tô entrando nesse assunto? Porque quando a gente vai montar um pitch aqui no Brasil, um pitch de vendas, quando a gente está falando de startup, a gente geralmente segue um roteirinho ali de que é o que eu sou, quem eu sou, qual dor eu soluciono, qual mercado eu atendo, qual mercado eu atinjo, qual que é o meu produto, qual que é a minha proposta de valor e o que eu quero com isso. Quando a gente está falando de um pitch para outro país, para outra cultura, a gente precisa entender como que eles funcionam, o que eles costumam querer escutar quando a gente vai conversar com eles, qual tempo eles têm pra gente, né? Porque geralmente quando eu tô apresentando um pitch em português, eu tenho ali eu já tive que apresentar um pitch de 5 minutos, por exemplo. Normalmente vai aí de 10 a 15 minutos, considerando perguntas, mas em inglês. E aí o que aconteceu foi que essa reunião era uma reunião de 30 minutos, a gente demorou um tempo ali só organizando em que língua que a gente ia se comunicar. Na hora que eu abri a apresentação, que eu simplesmente tinha traduzido
pro inglês e que aí eu tinha que explicar ela em inglês, eu me embananei completamente. Começou a me dar uma tela azul, porque a minha cabeça começou a pensar mais rápido do que eu tava falando, a pronúncia começou a ficar engasgada, eu comecei a rodear onde não precisava, faltou objetividade, o tempo começou a ficar curto. Conclusão, eu não consegui chegar no objetivo principal, que era apresentar os benefícios da nossa startup e por que aquele investidor devia abrir um tempo maior aí para escutar as estratégias do meu negócio. E a gente, inclusive, chegou num momento onde ele falou: Thaís, eu entendo a situação, né? A gente acaba ficando nervoso mesmo, eu também, o inglês não é minha língua nativa, então eu proponho que você fale em português devagar. E eu tento entender e depois eu redireciono as perguntas, seja em espanhol, mais devagar também, ou em inglês, enfim, foi um fiasco. E eu saí daquilo super decepcionada e falando, não, isso não vai acontecer de novo. E aí dessa vez eu realmente estava determinada a mergulhar nas técnicas de aprimoramento do inglês de negócios, né, para que realmente eu estivesse preparada para uma próxima oportunidade. E essa próxima oportunidade veio de forma muito rápida. De repente eu fiquei sabendo que eu ia precisar fazer um pitch de vendas. Um pitch de vendas, na verdade, é uma apresentação da nossa startup para um fundo americano que estava sendo representado por uma multinacional bem grande aqui do Brasil. Essa apresentação seria em uma semana. E aí eu falei, gente, tá bom, não vou passar mais esse fiasco. Em uma semana, o que eu vou fazer da minha vida? Pensei, vou entrar em contato com uma menina que eu lembrei que participou de um grupo de mentoria que eu estava participando com relação a negócios digitais. Mandei uma mensagem, contei todo o meu drama e falei, olha, eu preciso de aulas específicas para traduzir o meu negócio pro inglês, para poder fazer um pitch mais assertivo possível. E aí foi perfeito, porque essa menina, né, que inclusive eu recomendo super, é uma escola de inglês que chama We Gringo, e é a Ana Conte, que é a dona do negócio. Ela foi super prestativa, o inglês é a língua primária dela, então ela me ajudou muito a pensar com a cabeça do investidor americano, né? E isso para mim foi essencial. Um dos pontos que eu vou trazer aqui, os principais pontos chaves que eu tirei para estruturar o meu pitch de vendas em inglês, e um deles é você pensar com a cabeça do investidor para você poder colocar os seus pontos de negócio da forma mais objetiva e estratégica possível, de acordo com o que ele espera que você leve para ele. E obviamente depois também pensar na estrutura de perguntas que possivelmente ele vai te fazer. Porque tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração. A primeira delas é, quando você está conversando em inglês com uma pessoa que também não tem o inglês como a sua língua nativa, e principalmente se essa pessoa for latina, você pode ver, as duas falam errado, as duas pronunciam errado, mas todo mundo se entende o contexto. E é aquela coisa, né? Às vezes você não sabe a palavra, daí você fica rodeando para tentar explicar o que você gostaria de falar, porque a palavra não vem na sua cabeça. Ou ainda, né, que é o the must, que é quando você não lembra a palavra e daí você simplesmente pega a sua palavra em português mesmo, bota um sotaque e fala com bastante convicção. E aí você espera que a pessoa entenda. Só que, meu amigo, quando a pessoa é nativa, ela não vai entender e você vai ficar com uma cara de palhaço, você vai passar uma vergonha. Então, enfim, meu foco era esse com a Ana, principalmente pronúncia. Às vezes a gente dá uma abrasileirada em algumas palavras em inglês, em algumas siglas, principalmente nesse mundo em startup, e aí a gente começa a falar com o sotaque errado. E aí aqui no nosso dia a dia, beleza, né? MVP, Product Market Fit, isso foi uma das primeiras coisas que a Ana me corrigiu. Ela falou, não é fit, é fit. Vai falar assim aqui no Brasil, o pessoal vai te olhar e falar assim, ai, que metido, né? Pois é, só que quando você tá falando com um americano, ou com um britânico, ou com alguém que não tem uma língua latina como a sua língua base, se você não falar com a pronúncia certa, o pessoal não vai te entender. Alguns outros conceitos, né, que ela olhou e falou assim, olha, isso daqui eu acho que é melhor tirar, não faz sentido, é óbvio. Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa startup. Nossa startup chama eBarn. eBarn, por que a gente escolheu esse nome? E de eletrônico e barn de celeiro, celeiro eletrônico. E a gente costumava explicar o nome, né? Pra que eu vou explicar o nome de e-barn pra um gringo, que é óbvio. Então, assim, coisas, né, que comem ali 1 minuto de uma apresentação que é de 5 minutos e que acaba sendo muito valioso esse tempo. Então, pra mim, buscar essa ajuda foi essencial, mas nem sempre isso vai ser possível. E aí eu te falo que tá tudo bem, fica tranquilo, porque hoje em dia a gente consegue tudo isso na internet de forma fácil, aqui canais de YouTube, pessoal no Instagram falando sobre inglês de negócios de forma aí com bastante conteúdo bem legal, de forma gratuita. Uma das dicas aqui que eu deixo: pesquise o inglês de negócios para o seu nicho, porque às vezes você vai entrar ali no Google Tradutor e vai tentar traduzir um conceito ou uma expressão que você usa
dentro do seu setor, e aí a tradução literal que o Google Tradutor ou que outra ferramenta que você vai trazer, não vai ser fidedigna ao que você está querendo dizer. E aí você pode perder o contexto da sua fala. Então é importante também você pesquisar o inglês de negócios aprofundado para o seu nicho, que no meu caso era agro, né? Então eu foquei nisso. Falei um monte de coisa, agora eu quero resumir nos principais passos que eu utilizei para estruturar o meu pitch de vendas em inglês. E eles foram 7 passos que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro deles é, em vez de você simplesmente pegar a sua apresentação em português e traduzir ela para o inglês, é você pegar os principais pontos que você deseja abordar e listar eles. Qual que é o segundo ponto? É você pegar esses pontos que você listou e você desmembrar eles em tópicos. Se você for apresentar isso em slides, aí você separa nos slides e aí você deixa isso de forma mais lógica para quem estiver assistindo, de acordo com o que você quer falar em inglês e não simplesmente fazendo uma tradução literal. O terceiro ponto, que foi muito importante nesse passo a passo, para mim, pelo menos, pegar tudo isso que eu quero falar e aí escrever exatamente o texto que eu quero falar. Tudo o que eu gostaria de falar em cada slide, em cada ponto durante a minha apresentação. Tudo isso em inglês, hein, pessoal? O português aqui já ficou para trás, agora é botar o modo inglês em ativo e pensar em inglês. Quarto passo, pesquisar a usabilidade das palavras que eu queria colocar no meu texto para entender se elas realmente faziam sentido dentro daquele contexto e para deixar o texto da forma mais simples, mas mantendo a formalidade que ele precisava ter. O quinto passo foi, depois de feito tudo isso, identificar quais eram as palavras que eu tinha mais dificuldade em pronúncia e pesquisar se tinham outras palavras mais fáceis que eu poderia substituir ou se não, treinar a fundo a pronúncia dessas palavras até naturalizar isso dentro de mim, para que na hora que eu fosse falar isso não fosse um problema e não me travasse para o restante do meu discurso. O sexto passo, treinar. Eu treinei inúmeras vezes. Eu li e reli o texto que eu escrevi, que eu gostaria de falar dentro dessa apresentação várias vezes, cronometrando para que eu pudesse ficar dentro do tempo estipulado que eu teria para a apresentação, considerando as perguntas. E por último, sétimo passo, quando eu achei que a apresentação estava 100%, que era isso que eu queria falar, que eu estava passando a minha mensagem, eu gravei e aí eu ficava escutando essa gravação até realmente internalizar, decorar e naturalizar isso, para que eu não fugisse desse script, para que eu fosse objetiva, para eu poder passar a mensagem de forma mais clara possível para quem estivesse me assistindo. É isso, pessoal. Eu sigo estudando, sigo assistindo séries em inglês, com legenda em inglês, tanto em inglês americano, inglês britânico, inglês de outras nacionalidades, pra gente ir treinando os sotaques também, lendo livros em inglês, escutando podcasts em inglês, em outras línguas, né, que é o que eu vou começar a fazer agora, que eu comentei com vocês. A gente nunca pode parar de estudar e o meu foco é estar preparado para que todas as oportunidades que aparecerem na minha vida e que eu puder agarrar, que eu consiga. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso sirva de alguma forma aí para vocês. Eu gostaria de ter escutado essas dicas antes e é exatamente com esse propósito que eu faço, que eu tô gravando esse vídeo hoje para vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam, qual que é a experiência de vocês nesse assunto pra gente poder trocar ideias sobre isso também. E se inscrever no canal, claro, né? E é isso, pessoal. Um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!